mais um podcast Floripa Inteligente. Hoje, diretamente do Summit Cidades, aqui no Centro-Sul, em Floripa, maior evento sobre cidades do Brasil. E eu tô tendo a honra de receber dois queridos amigos do Conselho Nacional de Juventude. Representamos cada um sua região, seu segmento, e todos agora com atividades políticas intensas. Estou aqui com o Salmeron, Luiz Salmeron, de Sorocaba. Vem de uma eleição incrível a vereador, né? Infelizmente a legenda não colaborou, mas fez a eleição de vereador e é pré-candidato a deputado estadual por São Paulo. E estou aqui com o vereador de Balneário Camboriú, Guilherme Cardoso, bastante atuante também, como eu, vereador no seu primeiro mandato, mas já está marcando a história da Câmara Municipal de Balneário Camboriú. E os dois com uma forte atuação no assunto cidades inteligentes, inovação, tecnologia e melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Bem-vindo, Salmeron. Dá um recado para quem nos acompanha. Um abraço para todos que estão aqui nos acompanhando. O Rafa, um grande amigo, um exemplo para todo mundo. E também o Gui, de Balneário. Obrigado pelo convite, meu irmão. Gui, um recado de boas-vindas para o nosso público. Obrigado, Rafinha. Um prazer estar conversando contigo. Desde já te parabenizar pela iniciativa. Esse que é o maior congresso de gestão pública, acho que do Brasil, e se não um dos maiores do mundo. Teve sempre o teu protagonismo, todas as vezes que eu estive aqui foi a teu convite, então se tem algum tipo de trabalho lá em Balneário Camboriú que tenha vínculo com algo que eu aprendi aqui, muito se deve à tua parceria, então muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando contigo. Obrigado, meus amigos. E agora vamos direto ao assunto, nosso assunto é cidades inteligentes, e a gente tem dois casos muito interessantes a nível de Brasil. A gente tem Sorocaba, uma das cidades referências em São Paulo, um polo regional no sul de São Paulo, que vem se destacando na construção de um ambiente positivo como cidade inteligente, utilizando tecnologias para melhorar a qualidade de vida das pessoas, criando distritos de inovação. E Balneário Camboriú, que é a referência em turismo internacional, não só em Santa Catarina, mas no Brasil, e referência em construção civil, com os maiores arranha-céus da América do Sul e trabalhando para ter os maiores arranha-céus do mundo. Salmeron, como foi essa construção de Sorocaba para ser um destaque em São Paulo, mas também a nível Brasil, como uma cidade inteligente, melhorando a qualidade de vida no uso de inovação e tecnologia? Rafa, Sorocaba, ela tem na sua história, né? Existe a Estrada de Ferro Sorocabana, porque se iniciou lá atrás todo esse movimento, muito próximo a São Paulo, e tem essa estrada de ferro onde foi a propulsora da logística. E com o passar do tempo, então ali passou para a questão das fábricas, da revolução têxtil, a revolução industrial. E com esse movimento, Sorocaba apostou muito na tecnologia e inovação e foi uma das primeiras cidades no Brasil a ter um parque tecnológico. E esse movimento onde culminou na região metropolitana de Sorocaba, que são 2 milhões e 100 mil habitantes. Maior que Florianópolis. É muito grande ali, e com a vocação da metal mecânica, que nós temos a Toyota, entre outros agentes ali, que são fábricas, indústrias internacionais. Uma inspiração industrial forte. Muito forte. E Sorocaba acabou se posicionando no mapa com essa excelência da metal mecânica, fortalecendo a indústria, e aí também, né, a famosa Triple Hélice, investindo o Estado, né, a máquina pública dando boa opção para as academias fazerem pesquisa, mas também desenvolvendo o setor produtivo para poder gerar riqueza e fazer boas políticas públicas. Perfeito. E pergunto a mesma coisa para o Gui, né? Gui, Balneário Camboriú extrapolou as fronteiras de Santa Catarina, né? É a cidade onde o agro brasileiro tira férias, mora, a segunda moradia do agro brasileiro, né? Tem essa ligação muito forte, né, com os produtores rurais do interior do Paraná, do Centro-Oeste, mas também do interior de Santa Catarina, inicialmente, né? E se consolidou como uma cidade onde a construção civil é realmente a potência econômica da economia municipal. Um adensamento significativo, com uma orla linda, né, com belezas naturais, mas um expoente no turismo. Como que foi essa construção de Balneário Camboriú?
A nossa cidade ela é muito pequena territorialmente, é o segundo menor município de Santa Catarina em extensão territorial, tem aproximadamente 50 quilômetros quadrados, ou seja, é um ambiente pequeno, onde através da criatividade dos empreendedores a cidade pôde se desenvolver como nós vemos hoje, né? Pelo arrojo da construção civil, das pessoas que começaram através da pesca, a cultura açoriana foi o que deu início, né, a Balneário Camboriú e conforme os anos foram passando, foi aproveitado da situação que Deus nos presenteou, um lindo litoral, uma cidade extremamente potente aí para receber o turista, que a cidade foi se reinventando, se remodelando, começou através da construção civil, com grandes prédios, com inclusive os hotéis onde grandes famosos, políticos começaram a buscar em Santa Catarina, foram em Balneário Camboriú, isso há muitos anos atrás, e conforme eles vinham para a nossa cidade para se hospedar, naturalmente eles gostariam de continuar lá. Então, a construção civil nasce desse movimento da hotelaria e, a partir disso, começa a gerar muito desenvolvimento na cidade. Hoje, Balneário Camboriú tem de arrecadação 2,4 bi, sem ter uma indústria. Muito, sim. Né? É uma arrecadação muito alta. É uma Quantos mil cidade... habitantes? Tem 150 mil. 150. Aproximadamente 150 mil. E forma uma região também conurbada com Itajaí, com Navegantes, Camboriú, que já é uma região mais rica de Santa Catarina em PIB, né? Sim. E acaba trazendo esse desenvolvimento para cá, né? A gente tem algo muito claro que com essa mudança do mundo, principalmente depois da pandemia, você não necessariamente tem que estar nos grandes centros econômicos, nos grandes polos do agro, da tecnologia, enfim, para discutir esses temas, tendo em vista que a gente pode, através da tecnologia, discutir isso de qualquer lugar do mundo. E Balneário Camboriú acabou se tornando esse receptivo dessas pessoas que têm seus negócios em outro município, mas que buscam em Balneário Camboriú o conforto, né? O lazer, o lugar para estar com a família, e acabou que a cidade conseguiu agrupar tanto o desenvolvimento econômico quanto o desenvolvimento turístico, e a gente tendo um bom lugar para se viver. Então fica um combo aí de coisas positivas. A cidade tem muito a avançar, a parte da inovação, como a gente está aqui falando, é algo que está muito atrasado. A nossa cidade ainda precisa muito, até porque teve uma vocação turística que deu conta, a cidade foi bem, mas terreno não nasce em árvore, né, Rafinha? Então a gente precisa começar a preparar Balneário Camboriú do futuro, que eu acredito, assim como Florianópolis, assim como Sorocaba, Blumenau, pega ali, tem desde 1970 uma Secretaria de Inovação, uma cidade conservadora, né, que já tem isso há muito tempo, e Balneário Camboriú hoje ainda não tem esse tipo de mecanismo. Tem algumas iniciativas já começando e tal, mas eu acredito muito nisso, e eu busco lá da Câmara de Vereadores apresentar essas ideias que a gente vem buscar, por exemplo, aqui, né, para a cidade se desenvolver. Não é para trazer robô, startup, aquela questão macro, mas é para melhorar o dia a dia das pessoas, até a construção civil. A tecnologia tem que ser uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas, né? Isso Exatamente. que é uma cidade inteligente. Agora eu quero perguntar para os dois, né? A gente está falando de Floripa Inteligente também. Estamos em Floripa e vocês conhecem um pouco de Florianópolis, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da impressão que vocês têm de Florianópolis nesse aspecto de cidade inteligente, né? Tem questões positivas e negativas. E eu queria que vocês contassem um pouquinho o que Sorocaba poderia emprestar para Florianópolis e para o Brasil, para que o Brasil tenha cidades mais inteligentes, e como Balneário Camboriú. Casos de sucesso Sorocaba e Balneário Camboriú que podem ensinar para Florianópolis, né? E para o Brasil de como se tornar mais inteligentes. Salmeron. Rafa, excelente provocação. Floripa, sempre que eu venho para cá, me encanta. Eu troco muita ideia com você. Primeiro, a questão da cultura da inovação. Acho que nós, que estamos aí mais uma década se capacitando e acompanhando a gestão pública em si, de diversas esferas, sabemos que a cultura da boa gestão, da gestão para a inovação é a mais difícil. Porque todo mundo tem boas ideias, mas para colocar na prática precisa de gente que entenda e gente capacitada. E aqui... A sociedade tem que estar pensando dessa forma, Exato, né? Porque às vezes você vai colocar um projeto de lei ou vai colocar algo para uma propositura para o executivo que tem que ressoar na sociedade, porque no final a cidade é feita de pessoas, as pessoas elegem vocês e isso tem que estar tudo conectado. E esse ecossistema de Floripa aí também, né? Balneário Camboriú também tem esse ecossistema que é uma cultura de inovação, a gente sente isso. E por isso que vocês têm esse maior evento aqui das cidades, né? Que é o Summit Cidades. Então é muito bom poder estar aqui mais um ano, podendo compartilhar com vocês. E sobre Sorocaba, uma coisa que Sorocaba começou a se ter aqui, o Parque Tecnológico, e também são os arranjos produtivos locais, são as famosas APLs. Então lá nós temos desde o arranjo produtivo local, metal mecânico, até o cervejeiro.
e nós conversamos em uma outra pauta sobre isso também. Perfeito. Então, esses são ambientes onde você consegue envolver vários agentes. Então, você consegue colocar o Senai, o Senac, o Sebrae, todos o sistema S completo, as instituições, para pensar a solução. Qual que é o papel do agente público? Melhorar a vida das pessoas. E a tecnologia tem que ser para isso. E agora, trazendo uma dor nossa lá, não sei se vocês acompanharam, nós tivemos a modernização, entre aspas, usando essa palavra, dos pedágios, chamado Sim. Free Flow. Sim, Só que assim... que é a tendência mundial. Que é a tendência mundial, mas eu acredito que a inovação, como você disse, a tecnologia, tem que vir para facilitar a vida das pessoas, não para trazer um novo imposto para quem quer se mover e trabalhar. Perfeito. Então, eu acho que nós representamos isso, essa mudança da boa política e resultado na gestão pública. Então, trazendo esses cases aqui, e, cara, eu gosto de encontrar vocês porque a gente traz essas dores, são gerais e que nós nos preparamos para resolver. Oh, maravilha. E tu, Gui, que Balneário Camboriú... Primeiro, qual é a tua impressão, né? Tu que frequenta muito Florianópolis, né? Com relação à construção de uma cidade inteligente aqui na capital catarinense. E o que Balneário Camboriú, né, tem de casos que podem nos ensinar? Eu percebo que Floripa está muito adiantada quando se trata de cidades inteligentes, porque muitas vezes as pessoas têm uma impressão, em falar de cultura é importante, né? De que uma cidade inteligente é um aplicativo para resolver os problemas da prefeitura. Isso aí é o mínimo que deveria ter, né? Para você ter uma ideia, Balneário Camboriú há poucos anos trabalhava com planilha de LibreOffice, não era nem de Excel. E agora foi implementado na última gestão um Doc, que é um baita de um sistema de trâmite interno. Um aplicativo foi lançado agora nessa atual administração. Então, são passos pequenos que eu percebo que Floripa já está há muito tempo, falando até de desenvolvimento econômico. Hoje, se eu não me engano, a arrecadação do município na questão de desenvolvimento de startup, de software, através da inovação, é média de uns 15%? 25%. 25%. 25% da arrecadação de Florianópolis vem do setor de tecnologia da informação. Então, você percebe assim, Florianópolis tem 25% da sua arrecadação em tecnologia e inovação. Balneário Camboriú hoje, se eu te disser que tem 5 a 10%, é muito pouco. Então, minha maior preocupação com a cidade é o futuro de Balneário Camboriú e eu percebo que Floripa já tem um case do lado de casa que a gente possa aprender, de trazer esses jovens para empreenderem aqui, para tirar os caras muitas vezes de São Paulo e vir para uma cidade mais agradável para se morar, criar ambiente, fortalecer através da economia mesmo, nos impostos, nas condições. Então eu percebo que Floripa já tem essa visão, que é o que eu tento todos os anos, todas as semanas que eu venho para cá, para levar para lá. Quem sabe até um espaço físico, como tem a ACAT aqui, que eu sou esse é um sonho de vida, eu acho, ter um espaço parecido com a ACAT em Balneário Camboriú, seja num prédio, cara de Balneário Camboriú, né? Cara, Balneário tem pessoas arrojadas, tem uma economia que tem recurso para ser investido, porém, Capacidade como você falou, criativa, né? precisa ter uma identidade de inovação e não tem nada a ver com robôs, nem nada utópico. Tem a ver com resolver o problema das pessoas. Hoje, como vereador, eu acredito que tu veja isso também, tu perceber que tem uma senhora que teve que sair de casa 4 horas da manhã para pegar um ônibus, para depois ir a pé, para pedir uma senhazinha num posto de saúde, isso é um absurdo. Isso beira o desrespeito com o cidadão. E eu percebo que através desse cara aqui a gente consegue resolver, então não me falta vontade de vir até aqui e cobrar. E o que Balneário Camboriú tem a oferecer, eu acredito que é a liberdade para o empreendedor. Você comentou sobre o alargamento da faixa de areia, né? Nós fizemos uma obra no meio da pandemia, onde a cidade contava com 25 metros de orla e foi para 75. Isso com um projeto doado pela iniciativa privada, que teve na sua valorização imobiliária números astronômicos. Ou seja, pensando em prol do cidadão, do empreendedor, tu dá liberdade e faz ele girar recurso, e pensando na gestão municipal, gera empregos e ainda gera arrecadação para o município. Um ambiente de negócio também com segurança jurídica. Exatamente, né? dando liberdade para as pessoas empreenderem. Eu acho que esse é o modelo que incomoda tanto o Brasil, falando de Balneário Camboriú, porque a gente não acredita mais nesse molde de que para você chegar numa cidade tem que ter o jeitinho, tem que passar para conversar com A, com B. Balneário Camboriú tem uma empresa de economia mista, que é a ABC Investimentos, onde lá se senta o empresário, lá se senta o gestor público para trazer inovação para a cidade. Então esses espaços, para mim, sendo replicados em outros municípios, isso fora do Brasil, tu viaja o mundo, sabe que isso aí acontece. Então eu vejo que Balneário Camboriú criou esse ambiente onde as pessoas trazem bons negócios e naturalmente isso impacta o cidadão, que muitas vezes, poxa, só falam da praia, Balneário também tem os bairros, porém, quando você cria uma iniciativa dessas de um alargamento da faixa de areia, por exemplo, gera inúmeros fatores positivos que influenciam toda a cidade.
né? Desde aumentar a arrecadação para poder investir no posto de saúde, o imposto que é gerado, ele através de outorgas, ele já vai direto para a melhoria pública, não precisa ir para conta para pagar E para o funcionário. cidadão, né? E um espaço para o cidadão incrível aproveitar na qualidade de vida. A Florianópolis vai ganhar a maior marina da América Latina, na Beira-Mar Norte, e eu protocolei, né, inspirado em Balneário Camboriú e outras iniciativas, para aproveitar a construção da marina, né, fazer o alargamento da praia entre a Nova Marina e o Cochichos, na Beira-Mar Norte, para ofertar ao cidadão mais um ambiente de lazer, não que vai virar uma praia como é o Campeche, Jurerê ou Balneário Camboriú. É uma baía, tem outro perfil, mas é mais uma área de lazer. Acho que é isso que nós temos de trocar. E o bacana do Summit Cidades é essa possibilidade de troca, de casos de sucesso, onde Sorocaba, Balneário Camboriú podem ensinar a Florianópolis e Florianópolis pode ensinar a outros municípios. Quero agradecer a participação de vocês dois aqui no nosso podcast Floripa Inteligente e agradecer principalmente a você que nos acompanhou. Logo, logo, mais um episódio do Floripa Inteligente.